Olá, oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui mais nosso encontro. Bem-vindos a quem está aqui ao vivo hoje, bem-vindo a quem vai assistir depois, gravado. E eu vou me apresentar, eu sou a Sandra Marlise Sescon, eu sou a coordenadora do grupo, sou arquiteta, especialista em Feng Shui, e eu coordeno esse grupo lindo, onde a gente, como profissionais voluntários, estuda, pesquisa a neurociência aplicada à arquitetura. E já fica aqui um convite para quem quiser se juntar a nós. Nós trabalhamos com isso que está acontecendo hoje, que é esse evento de palestras, que a gente convida palestrantes maravilhosos, palestrantes de peso, que vêm aqui dividir um pouquinho do seu conhecimento, compartilhar seu conhecimento com a gente. E a gente também trabalha com algumas ações onde a gente coloca o conhecimento na prática, ações que ações sociais, a gente já fez projetos e executou algumas coisas em hospitais, em diversas frentes. Vão lá no nosso Instagram que vocês vão encontrar. Então, sejam bem-vindos, quem estiver aqui pela primeira vez, para esse grupo voluntário. E hoje a gente tem como palestrante um integrante do grupo, e é muito bom quando os integrantes do nosso grupo vêm compartilhar o seu conhecimento, compartilhar a sua sabedoria, a sua experiência. Em breve a gente vai ter mais uma palestrante, a Ellen, também, já está todo mundo convidado. E isso é uma mostra bem bacana de como esse grupo cresce junto, esse grupo avança, esse grupo aprende e ensina junto. Então, eu fico muito feliz, mais feliz ainda, muito feliz quando a gente recebe convidados de fora, mas meu coração fica muito cheio de alegria quando os integrantes vêm e mostram tudo aquilo que eles vão aprendendo, vão experienciando por ali. Então, Ciro, seja muito bem-vindo, muito bom ter você aqui. Obrigado, Sandra. E vou passar a palavra agora, então, para o João, para que ele faça a apresentação do nosso convidado. Só um pouquinho, Ciro, espera o João te apresentar e te agradeço muito. Obrigada, Ciro. Imagina, eu que agradeço. Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o João, sou doutorando em Arquitetura e Urbanismo e coordenador de pesquisas do Gap NeuroArch. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Ciro, nosso palestrante de hoje, pela disponibilidade, pelo aceite de estar aqui conversando com a gente. O Ciro, então, ele é arquiteto e urbanista, especializado em neurociência aplicada à arquitetura, gerontologia, geriatria aplicada e neuroaprendizagem. É mestrando na Universidade Federal do Ceará em neurourbanismo, consultor e pesquisador acadêmico, membro da Academy of Neuroscience for Architecture, da International Dark Sky Brasil, da Rede Internacional de Ações Sustentáveis e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Ceará, coordenador do eixo Design Integrado Demência no Núcleo de Pesquisa e Estudos Hospital Arquitetura, cearense fascinado pelo envelhecimento humano, possui como propósito auxiliar a longevidade qualitativa de todos por meio da interdisciplinaridade junto ao ambiente construído. E hoje ele está trazendo para a gente a palestra Neuroarquitetura e Envelhecimento Humano, Longevidade nos Espaços Arquitetônicos. Então, Ciro, seja muito bem-vindo, passo a palavra para ti. Fica à vontade. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Títulos e expertise à parte, eu ainda prefiro os termos que as pessoas usam no meu cotidiano, né? Que é Ciro, o arquiteto dos idosos, ou Ciro, o amigo do bairro. Então, eu acho que o mais importante é, enfim, né? Como as pessoas meio que te conhecem no meio, independente de questões acadêmicas ou não. Mas, enfim, vamos aqui iniciar. Vocês estão vendo direitinho? Então, gente, Sim, tá Tudo certinho. aparecendo tranquilo. então, ok. Então, qualquer coisa vocês me falam.
E vocês podem me interromper, qualquer dúvida, né? Se eu estiver falando demais, também pode interromper. Se deixar eu falar aqui até o Natal 2025, né? Para quem já me conhece, adoro conversar sobre essa temática e múltiplas outras coisas, né? Então vamos conversar. Para quem está aqui, né? Muito prazer novamente, estou muito feliz. Eu acompanho o GEP há um tempinho, né? Faço parte do grupo, integro lá. Eu achei muito bacana e sempre parabenizo toda a dinâmica que o grupo teve, o engajamento durante os períodos críticos, né, das questões envolvendo o Rio Grande do Sul. Então, parabenizar todo mundo, né, que participou fielmente, né, que estava ali na garra e na coragem, né, e com esse intuito de ajudar sempre o outro, né, que é um dos propósitos mais significativos que a gente pode ter. Então, a partir disso, né, vindo aqui para a temática do dia, eu vou explorar um pouquinho com vocês a influência do nosso envelhecimento no ambiente construído e como esse ambiente construído ele pode nos dar suporte, ele pode compensar essas modificações que nós sofremos ao longo do tempo. Vocês podem ver que aqui, bem na capa, que essa pessoa idosa, ela meio que colocou óculos, certo? Para ler o jornal. Então, em nenhum momento, ela deixou de perder sua independência, porque a partir disso, ela colocou óculos e, opa, olha, agora eu tenho a minha, digamos, agora eu tive a minha visão compensada e agora eu vou conseguir ler o óculos, né? E da mesma forma que o óculos possui esse poder, toda a estrutura ambiental também possui esse poder, certo? Então, é algo que eu gosto de trazer, porque para ver como pequenas coisinhas do nosso cotidiano, elas já podem nos influenciar de uma forma positiva, também negativamente, né? Proporcionando essas valências experienciais. E hoje, 5 perguntinhas vão surgir aqui para a gente, que é por que estamos aqui hoje, o que saber sobre o envelhecimento saudável é possível, se o ambiente pode auxiliar nesta jornada e como enriquecer nosso ambiente. Aqui é o que o João me apresentou, vou pular. E aqui que eu não podia deixar de falar é a minha avó, né? Porque toda essa dinâmica, né? Todo esse meu engajamento nessa temática surgiu a partir da minha avó. Eu cuidei dela durante 5 anos, então da noite pro dia eu passei de neto, né, a neto cuidador. E foi muito difícil no início, né? Porque são muitos processos que você meio que indescritível, porque, poxa, aquela pessoa, né, que te deu carinho, que te dava banho, né, fazia comida para você, etc., durante muito tempo, né, quando eu era bebê. Então, agora meio que inverteu essa lógica, né? Meio que eu estava dando banho nela, eu tava comendo a comida dela, enfim, estava sendo literalmente cuidador integral. Isso foi bem durante a faculdade, e o que mais me marcou é que nada que eu via de arquitetura e urbanismo na minha faculdade falava sobre envelhecimento. Era muito voltado para as questões de normativas técnicas, questões envolvendo a composição de ambientes, digamos, confortáveis, que estavam nas tendências, muito glamour. Era algo muito voltado para uma aristocracia sempre jovem, né? E se você tivesse mais 50 anos, você já não se encaixaria mais naquele ambiente, né? E eu ficava assim perguntando, gente, quando eu envelhecer, né? O que é que vai, como é que eu vou poder me sentir bem em um ambiente, né? Como é que minha avó, que minha mãe, que minha tia, meus familiares e amigos, né? Que são todos pertencentes ao grupo dos 60, 70, 80 mais, eles vão fazer parte desses ambientes, né? Já que parece ter um limite social para que, poxa, aquele restaurante, né, você pode ser uma pessoa de 70 anos com muito dinheiro para gastar em um restaurante, mas se aquele restaurante não tiver uma iluminação adequada, uma um assento confortável para você, né? Uma mesa que possa servir, né? Um atendimento bom, você não vai naquele restaurante. E aí, vai fazer o quê, não é verdade? Então fica esse descompasso entre o que o mercado está oferecendo e o que a gente está precisando realmente. E aqui
Aqui são alguns trabalhos que eu apresentei na ANFA no ano passado, e eu tive a grande honra de apresentar esse primeiro trabalho aqui com a Duda Copper, que é uma amiga daqui de vocês, do grupo de vocês, uma super querida, né, maravilhosa, amo a Duda, Duda, beijo no coração. E é isso. E aqui são os trabalhos, para quem. Trabalhos não, no caso, né? Aqui são alguns artigos que eu tenho lá no arquivo dele, para quem quiser se aprofundar em alguns temas mais específicos. Deixar aqui o QR Code, eu vou disponibilizar esse PDF para vocês depois. Então, isso é mais como um registro para quem tiver curiosidade em alguma área que seja, enfim, de interesse, né? Vocês possam explorar nessas áreas. Aqui são dois artigos que eu coloquei, que eu publiquei na revista Lume, né? Sobre a questão da influência da iluminação no nosso envelhecimento, né? As modificações que a gente tem que considerar em um projeto de iluminação e como ela vai impactar no nosso sono, especialmente, né? Levando em consideração essa questão da iluminação integrativa. E aqui são artigos mais robustos, né? Mais voltados para a área da pesquisa, que eu publiquei com a Duda também, né? Duda sempre, eu puxando sempre a Duda para esse lado acadêmico, a Duda com mil projetos para fazer, e eu, Duda, vamos fazer um artigo, e a Duda, oh meu Deus, Ciro, e etc. Então é muito divertido, né? Que mesmo na correria, eu sempre consigo roubar alguns tempinhos da Duda, né? Eu até falo, Duda, qual vai ser o próximo artigo? Porque é a única desculpa que a gente tem para a gente ficar conversando toda semana sobre alguma coisa. Mas, enfim. E aqui outro artigo apenas sobre espaço de cura e longevidade. Creio que pronto. E agora, por que estamos aqui hoje, né? E agora eu vou apresentar algumas considerações sobre a nossa realidade. De que, em média, né? Muitas pessoas sabem que a gente passa aproximadamente 90% em espaços fechados. É, a gente está passando, né? Que os poluentes eles se concentram de 2 a 5 vezes mais, né? Nesses ambientes, em ambientes fechados, do que ao ar livre, né? A maioria deles. E a partir disso, e a partir da urbanização especialmente, a gente está mais suscetível aos efeitos adversos da poluição. E essa poluição, mesmo que nós não sejamos, por exemplo, fumantes, certo? Ela passa a nos influenciar a longo prazo. Então, por isso que a gente condiciona muito essas questões vinculadas à poluição do ar, especialmente que como ela não é perceptível a olho nu, boa parte das vezes, ela pode ser negligenciada. No entanto, a longo prazo, evidências já mostram que questões vinculadas tanto ao desconforto, tanto ao estresse, quanto a doenças neurodegenerativas, elas podem elas estão associadas a essa poluição, né, que a nossa cidade gera, entra no nosso meio e fica ali enclausurada, digamos assim, junto com a gente, que é a pior parte. E a ONU, e a ONU, né, ela apresenta que 55% da população mundial reside em áreas urbanas e estima-se que 79% dessa população na América Latina vive em grandes centros urbanos e cerca de 30% reside em condições de extrema pobreza ou pobreza. E aproximadamente 1 em cada 4 pessoas vivem em assentamento informais. Então, além do fato de estar dentro de uma cidade, que boa parte das vezes não oferece todas as condições de moradia digamos, digna para todos, né? Essas pessoas estão envelhecendo em péssimas condições de vida. E fica aquela pergunta, né? Poxa, se as pessoas que dali como assim, da classe média e classes menos privilegiadas, né, já têm dificuldade de envelhecer, quem dirá essas pessoas que realmente moram em assentamentos informais, né? Fica essa pergunta. E a partir do envelhecimento, né, que é a área que eu mais me aprofundo e me dedico, atualmente mais de 1 bilhão de pessoas são consideradas idosas em todo o mundo, representando cerca de 13,5%. Né? E eu gosto de trazer essa informação, que por mais que para mim já soe como algo natural, às vezes as pessoas ficam impressionadas com isso. E eu não as culpo, porque a temática do envelhecimento é como se fosse um tabu na nossa sociedade, que sempre as pessoas ou saem de perto, acham que não tem nada a ver com elas, que elas são pessoas jovens e que o idoso sempre é considerado o outro, né? Então, se hoje, né, eu deixar esse recadinho para vocês, de vocês tentarem refletir de que o idoso, pararem de achar que o idoso é sempre o outro e você no futuro, creio que todo esse descortinamento, né, ele vai
florescer na sua vida e você passa a incorporar essa temática em seus projetos, em seu trabalho, independente do profissional que você seja. Porque o envelhecimento está a todo momento e ele não trata-se apenas de, olha, aquela pessoa tem 60 anos, ela é uma pessoa idosa. Não, não é nada disso. O envelhecimento trata-se desde o momento que a gente é concebido, né, desde a hora que o feto é formado até a nossa morte. E estima-se que até 2030, em cada 6 pessoas terá 60 anos ou mais. Em 2050, a população idosa pode chegar a representar 22% da população global. E no Brasil, mais 65 anos aumentou 8 vezes nos últimos 50 anos. Então, outra coisa no Brasil é interessante, que eu vejo que muitas pessoas ficam com essa questão. Ah, mas na Europa é tudo muito, às vezes, é tudo mais desenvolvido, tem toda uma preparação, porque enquanto a França, por exemplo, ela teve ali mais ou menos 125 anos para dobrar o envelhecimento dela, né, para ela ganhar essa expectativa maior de vida, e as pessoas passaram a envelhecer mais, a França teve todo esse tempo, ela enriqueceu primeiro para depois envelhecer. Aqui no Brasil, não, a gente está envelhecendo em plena pobreza. E além dos poucos recursos financeiros, a gente envelheceu muito rápido, ou seja, o que na França foi em 125 anos, aqui está passando pelo mesmo processo e sem dinheiro em menos de 20 anos, né? Então é algo que a gente tem que considerar e ver, poxa, como eu como profissional, né, posso fazer para tentar melhorar esse quadro, certo? E aqui são outras questões que estão repercutindo para aquelas pessoas que, assim, você pode até não se achar uma pessoa, você pode até não pertencer a essa temática do envelhecimento, né? Mas, poxa, muitas outras coisas estão acontecendo e que vai realmente impactar a sua vida, como a questão da ansiedade, a questão das maiores taxas de depressão, as questões que o Brasil, né, é considerado um dos países mais sedentários da América Latina, e que menos de 47% dos brasileiros são considerados fisicamente inativos, né? Então, essa questão do sedentarismo é algo que a gente tem que chamar a atenção, além do fato da nossa insônia, que cresce cada vez mais, né? Quem nunca teve uma noite de sono mal dormida, que atirar a primeira pedra, né? Às vezes aquela pessoa fala, ai, mas eu durmo maravilhosamente bem, etc e tal, durmo o quê? 10 horas por dia, né? Seria um sonho, Brasil. Mas mesmo assim, fica aquela pergunta, poxa, mas você está dormindo com qualidade, né? Você está dormindo à base de algum remédio, né? Como é que está sendo esse sono? Qual é o horário que você dorme? A quantidade de tempo? A qualidade, certo? Então, outras questões vão ali nascendo. E assim por diante. E além disso, e a partir de todos esses condicionantes, surge o aumento também dos quadros neurodegenerativos, especialmente a demência, certo? E no Brasil e na América Latina, para quem não sabe, espera-se que haja um aumento de 200% no número de casos de demência entre 2019 e 2050. Então, é mais um fato para a gente levar em consideração, né, de todo esse processo de envelhecimento. E, além disso, cerca de 1,76 milhões de brasileiros com mais de 60 anos, elas estão vivendo com algum tipo de forma de demência. E é algo que a gente tem que ficar realmente curioso. Aí você pensar assim, né? E agora, Ciro, cadê os lenços? Onde estão vocês, né? Onde ficar a fonte mais próxima para me jogar, né? Porque só tem coisa ruim acontecendo, né? Vou fazer o que da minha vida? E agora, José, né? O que é que eu faço? Aí eu venho aquela reflexão, né, que não é muito nova, de que todo homem pode ser, se assim se propuser, gestor do seu próprio cérebro. Então, mesmo que com todos os fatores adversos, a gente tem o poder e a capacidade de nos modificar. E por que não modificar o nosso ambiente para alcançar e mitigar, para alcançar essa longevidade qualitativa, certo? E melhorar o nosso cotidiano, né? Então, eu convido a todos para respirar um pouquinho, né? E pensar positivo, mesmo que seja um pouco dificultoso. E a gente tem que se lembrar que a gente foi preparado, que a gente foi preparados como seres nas savanas, certo? Para a natureza, né? Para a questão de estar em meio a ambientes naturais,
não fomos preparados para o caos urbano que estamos hoje, né? Especialmente os trânsitos diários que muitas pessoas enfrentam. Então, eu convidava vocês para a gente voltar, porque a gente tem 200 mil anos aí, vezes 145 anos de iluminação. Porque a iluminação, ela foi um dos principais fatores que ocasionou toda essa questão da evolução, da sociedade em si, né? Especialmente da urbanização, e considerou todos esses aspectos, né? Atrapalhando nosso sono, dentre outras questões. E eu lembro que o Palasma, né, aqui é essa frase, de que a arquitetura é a arte de reconciliação entre nós e o mundo. E esta mediação ocorre através dos sentidos. Então, a partir desse balanço entre o nosso sentido, nossa experiência e o nosso ambiente, será que a gente pode melhorar esse nosso envelhecimento? Será que a gente pode melhorar esse nosso futuro? Então, o que saber sobre esse envelhecimento? Porque a partir dessa sabedoria, a gente passa a atuar, né, de uma forma mais, como é que eu posso dizer, enfática no nosso ambiente construído, certo? Então, eu trouxe aqui 4 termos que podem gerar confusão na cabeça de alguns, né, que desconhecem, eu fico nessa questão, tipo assim, o que é isso, né, qual é a diferença, né? Gerontologia, para quem não sabe, é o estudo certo dessas condições de envelhecimento que abrangem a biologia, a psicologia e a sociologia, né? O biopsicossocial. Já a geriatria é aquela estuda da prática médica, que ela vai focar ali com as doenças e as condições específicas que envolvem o envelhecer. Então, geralmente, o geriatra ela é focado em resolver aquela sua doença, né? Já a gerontologia não, ela é mais abrangente, ela envolve todos esses aspectos. Eu até brinco que a gerontologia deveria ser uma matéria que a gente aprende desde o fundamental, porque ela traz o nosso envelhecimento. Tá certo. Então, voltou. Então, aqui, quando eu trato dessa questão da senescência, a gente, quando o processamento cognitivo, por exemplo, muitas vezes a gente bate muito na tecla das memórias, a minha memória está mais esquecida e etc e tal, e tudo mais, e parece que essa frase, a minha memória está andando péssima, né? Parece que até virou moda, né? Mas a questão é que para a gente conseguir processar novas informações, é necessário termos é necessário que a gente foque ali na informação que a gente está recebendo, para que a gente consiga ouvir, processar de forma adequada. E a pessoa idosa, por exemplo, como esse processamento ele ocorre em ritmo mais lentificado em comparação a um jovem, ele vai compreender aquela informação, ele tem a capacidade de guardar novas informações, certo? Só que ele vai demandar um pouquinho mais de tempo em relação àquela pessoa mais jovem. Mas, a partir do momento que ele passa a realmente esquecer, aí já vira algum problema cognitivo. Então, é isso que a gente tem que ficar alerta nessas questões e não ficar julgando algo só por uma, digo assim, um lado, né, da moeda. E aqui eu trago alguns graus de dependência que vai diferenciar como a gente vai tratar aquele ambiente, como a gente vai projetar aquele ambiente a partir do grau de dependência daquela pessoa, daquele indivíduo. E o grau de dependência um seria aquela pessoa idosa independente, que não tem nenhum problema nem vinculado à sua motricidade, nem vinculado ao seu cognitivo. Já o grau de dependência número 2 é quando o idoso ele tem até 3, ele depende de um cuidador de até 3 atividades básicas da vida diária. Então, por exemplo, ele não consegue se banhar, nem se vestir, nem ir ao banheiro sozinho. Então, ele passa a ser o grau de dependência número 2. No entanto, se, por exemplo,
eu tô com o braço quebrado, certo? Então, digamos que com o braço quebrado eu não consigo tomar banho direito, nem me vestir e nem ir ao banheiro direito. Mas a partir do momento que eu coloco barras de apoio no meu banheiro, por exemplo, eu consigo ter aquele ambiente que consegue compensar esse braço que está imobilizado, eu consigo ali fazer os movimentos, né? A partir dessas barras de apoio, e aquele ambiente passa a compensar essa necessidade. Então, mesmo que esteja com o braço quebrado, o ambiente ele me auxilia a fazer essas coisas. Então, eu passo a voltar para o meu grau de dependência número um. Mas, dá para entender, pessoal, essa parte? Certo. Já o grau de dependência número 3 é algo mais complexo, porque ele vai impactar o nosso cognitivo. Então, mesmo que a pessoa seja completamente funcional, tenha completamente suas habilidades motoras, a partir do momento que ela é diagnosticada com uma doença neurodegenerativa, cujo seu, que tem ali um declínio cognitivo acentuado, que passe a afetar o seu cotidiano, ela já vai automaticamente para o grau de dependência nível 3, né? Minha primeira cliente que tinha um quadro de demência moderado, hoje já está moderado para grave, ela era super funcional, ela era muito elétrica, gostava de fazer tudo, só que ela tinha essa questão cognitiva. Então, devido a isso, ela, mesmo que ela, à nossa vista, né, sem que ninguém a conhecesse, considerasse ela uma pessoa independente, ela já se enquadrava no grau de dependência número 3 porque ela tinha a questão da doença de Alzheimer, certo? E aqui, né, é um gráfico que vai só para constatar essas considerações de que a gente tem a gente tem a vida jovem, adulta e na velhice. E a gente tem um limiar da incapacidade, né? E a partir de toda essa nossa evolução e todo esse nosso envelhecimento, a gente pode permanecer constante, né, nessa curva de A para B, que seria essa senescência, ou seja, a gente manter essa qualidade de vida, esse envelhecimento bem-sucedido, ou a gente pode ir do A para o C, que é a senilidade, né? Ou seja, viver uma vida, enfim, com hábitos de vidas ruins, uma vida isolada, uma vida que não pensa em nós, que só pensa, sei lá, aquelas pessoas que é workaholic, né, que não fala com ninguém, só pensa em ganhar, 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 muito estresse, muita demanda, e acaba no final ficando sozinho, com muito dinheiro, só que sozinho, né, no caso. E fica aquela questão, né, como balancear essas nossas relações nessa vida saudável. E aqui, né, eu sempre falo para vocês respirarem um pouquinho fundo, que isso aqui pode acontecer, certo? Que é as nossas modificações sensoriais. Que a partir desse conhecimento fica muito mais claro, até na hora de você conversar, que futuramente muitos dos clientes de vocês que estarão aqui, independente das profissões, né, eles poderão, a probabilidade de eles serem pessoas mais velhas serão maiores, certo? Se é que já não são. Então, por exemplo, é até engraçado porque eu vejo, quando eu passo a conversar, ou trabalhar em conjunto com outros arquitetos e designers, eles falam muito sobre discussões acerca de cores, né, com esse público mais velho. Aí eu falo assim, mas gente, a pessoa idosa, né, ela tende a ter o cristalino mais amarelado. Então, a cor que você está vendo é diferente da cor que ela vê, porque a dela está mais puxada para amarelo. Então, isso pode gerar muitas confusões de que aquela pessoa está certa e você também pode estar certo. E ambas estão certas, mas é porque ali a estrutura visual está diferenciada e está tudo bem. Né? Aí você pensa, se o projeto é da pessoa, considere a opinião da pessoa, né? E deixe seu ego de lado que vai dar tudo certo. Então, a visão é um dos sentidos mais afetados no envelhecimento, né? A capacidade de focar, ela fica diminuída, né? Gerando aí a presbiopia, tem uma dificuldade de enxergar letras pequenas, tem uma redução dessa sensibilidade ao contraste, né? E além disso, condições como a catarata e a degeneração macular relacionada à idade, elas trazem mais comuns, certo? Então, essa capacidade
de enxergar perfeitamente, né? Ela sofre modificações ao longo do tempo. Aqui também tem o olfato e o paladar, que pode diminuir com o envelhecimento. A questão do menor número de células olfativas diminui, tornando mais difícil detectar cheiros. Por isso que eu recomendo sempre colocar a questão de dispositivos que emitam alertas, especialmente para aqueles idosos muito mais velhos, por exemplo. Poxa, digamos que os pais da Sandra, eu vou te usar como exemplo, tá? Desculpa. Qualquer coisa você fala que eu não uso mais. Digamos que os pais da Sandra é um casal de 80 anos que mora em casa sozinho e eles são independentes. Só que por algum motivo eles podem algum dia esquecer a panela no fogo. Então, para evitar um incêndio, se ali tiver um detector de fumaça ou um portador de gás, a Sandra pode receber um aviso no celular dela, avisando isso, pode emitir um alerta para os bombeiros, ou pode apenas acionar, né? Enfim, chamar uma pessoa para auxiliar nesse processo. A Sandra pode ir até lá, mas a Sandra pode morar em outro lugar, né? Então, poxa, os bombeiros podem chegar nesse local, ou apenas o fogão pode ser desligado via algum aparato ali tecnológico. Deixa eu ver mais. Pronto. A audição, certo? É algo muito afetado no envelhecimento, certo? Então, tem a questão da sensibilidade, da discriminação da fala, alterações da estrutura do ouvido e a diminuição da capacidade de processamento auditivo. Boa parte das vezes, as pessoas idosas tendem a se isolarem por não conseguirem compreender as questões que envolvem a fala, porque boa parte das vezes o ambiente está tão ruidoso, está tão mal preparado que não tá equipado para compensar essa necessidade dela de focar o som. Até mesmo o mobiliário, quando ele está mal projetado, ou a foto está pouco acentuada, se você não colocar uma pessoa idosa falando na frente da outra, e aquela outra pessoa que está conversando com ele, né, estiver de cabeça baixa no celular, ele não vai entender nada. Ele pode até ouvir alguma coisa, mas não vai compreender a fala, né? Então, você olhar para a pessoa mais velha, você conversar com ela olho no olho, né? É algo muito, muito, muito importante para ela. Então, você tem que também ter paciência e o ambiente tem que colaborar com isso. A gente vai ver tudo isso daqui a pouco. As questões do tato também mudam, a sensibilidade tá, diminui, o equilíbrio, né? Ele é afetado, tornando idosos suscetíveis a quedas. Tem a questão das alterações do sistema vestibular, que regula a percepção e o equilíbrio da orientação espacial. A gente tem a propriocepção, a capacidade de perceber a posição do corpo, dos espaços, de afetar a coordenação motora e o controle postural. E até a interocepção, né, que é essa diminuição da sensibilidade dos sinais internos, alterações na percepção da dor, a redução da temperatura, dos sinais viscerais, enfim, dentre outros. Aí aqui eu trago algumas questões vinculadas ao nosso sistema nervoso, que, por exemplo, aqui nesse A e nesse B, a gente tem um cérebro jovem e aqui um cérebro de uma pessoa idosa. E a gente vê a diminuição do volume cerebral. Isso é considerado realmente, então, em comparação com o grupo jovem, essa pesquisa, né, avaliou que os participantes idosos apresentam uma perda de volume de 15% em todo o cérebro. Isso é considerado aqui algo normal, que faz parte do nosso envelhecimento, né? Algo inexorável. Não, é tipo assim, ai meu Deus, que absurdo, o que é que eu vou fazer? Não, a gente realmente tem que passar a lidar com essas modificações. Creio eu que o idadismo, que é esse preconceito com a idade, certo? Ele é tão acentuado que qualquer modificação que ocorra nos nossos sentidos ao longo do envelhecimento é considerado algo prejudicial. Mas será que é mesmo? Será que, por exemplo, a gente está mais apto a escutar ruídos de fundo, seja algo muito negativo? Entende? Tem uma pesquisa muito bacana, pessoal. Já vou eu, né, aqui indo para outros assuntos. É uma pesquisa muito bacana que eu li recentemente,
que estudou um grupo de jovens e um grupo de pessoas idosas, e colocaram eles em uma gente, em um parque urbano. E aquelas pessoas idosas, eles conseguiram avaliar e discriminar muito melhor essa paisagem sonora referente ao barulho das águas, ao barulho do vento, ao barulho dos pássaros, porque eles possuem uma percepção melhor desse ruído de fundo. Enquanto aquelas pessoas mais jovens, elas já conseguem focar em alguns ruídos. Então, se em algum momento isso pode ser considerado ruim em um ambiente urbano, por exemplo, em um lugar natural isso pode ser considerado bom. Certo? Deu para entender essa parte? Pronto. E aqui, né, a gente vê um scanner que a gente vê um cérebro, né? E a ativação dele quando ele é acoplado ali, né? Em um espaço. E aqui, por exemplo, a gente vê a atividade de um cérebro quando ele está em um cérebro saudável e um cérebro com Alzheimer. E aqui a gente vê a quantidade de beta-amiloides, né? Que é essa questão, que a gente vê que está bem escasso no cérebro saudável, e a gente vê que está bem acentuado no cérebro com Alzheimer. E a questão da beta-amiloide é um dos principais biomarcadores, digamos assim, da doença das neurodegenerativas, especialmente relacionadas ao Alzheimer. Aí a gente vê a questão, quando a gente está falando de ambiente, é a questão do aging place, que significa ter saúde e apoio social necessário para viver com segurança e de forma independente, em casa e em comunidade, à medida que se envelhece. Manter o projeto sempre atualizado conforme as necessidades dos usuários. Então, não é você chegar e tirar tudo da casa daquela pessoa, porque ela pode cair a qualquer momento. Não é você colocar a barra de apoio para todo canto. Não é você deixar a casa dela super tecnológica e extremamente monitorada. Não é isso. É sob demanda, é a partir do que ela precisa, do que ela acha que é preciso para ela, entende? Porque a casa é dela, a vida é dela e não sua. Sempre vou lembrar disso. E quais dimensões são muito importantes, que não é apenas a casa, é o bairro, é a cidade, são os serviços oferecidos. Então, é a habitação, serviços integrados, transportes, bairro e comunidade. A partir disso, a gente fica naquela questão de, conceber espaço que não apenas permita, mas que promova o bem-estar e qualidade de vida a curto, médio e longo prazo. Então, se aquela pessoa idosa está com uma problemática naquele momento, a gente tenta ali priorizar ela, mas já fica pensando nas coisas futuras. Poxa, se eu estou ali fazendo um projeto de iluminação, por exemplo, a partir do momento que eu consigo incorporar uma iluminação que possa ser modificada ao longo do tempo, isso vai ser melhor, porque vai mitigar retrabalhos futuros e o investimento que será gerado ali irá ser o investimento que futuramente irá necessitar e não irá necessitar de tanto dinheiro assim. Então, a partir do momento que eu consigo controlar, digamos, a intensidade da minha iluminação, se eu já consigo estar tudo interconectado, vai ficar melhor para todo mundo. E uso o design baseado em evidência sempre, né, logicamente, e a gente utiliza sempre da questão dos estudos científicos e das ferramentas de mensuração fisiológica. Aí agora, não é possível projetar ambientes responsivos ao envelhecimento? Aí eu venho aqui com esse livro, né, que é um livro que eu indico para vocês. Ele é um pouco antigo, mais ou menos, que é do Herbig, né, que é quando os cérebros eles conhecem os ambientes, as construções. Que ele vai permear quatro questões, que é a combinação das características físicas que são percebidas através dos nossos sentidos, as possibilidades de ação que o ambiente oferece, os símbolos e significados que o ambiente representa para aqueles que o ocupam e a interpretação única que cada indivíduo faz daquele espaço com base em sua genética, memória e emoção. Então, esses quatro pontos são o que o Arib destaca, e se a gente pensar um pouquinho, a partir do momento que a gente já está sabendo, a partir do que a gente viu, que os nossos sentidos, eles se modificam ao longo do tempo, toda essa percepção do nosso ambiente se modifica. Cabendo assim a nós refletirmos um pouco sobre isso e construirmos novas memórias, novos espaços. Eu gosto muito dessa temática, que isso me persegue desde a psicologia ambiental, ela me persegue desde a minha graduação, que antes dela
né, tem a psicologia ecológica, né? Então, na psicologia ecológica, em 1999, tem a criação do conceito da corporalização, certo? Que é o embodiment, que ele vem da filosofia e repercute na psicologia cognitiva, né? Que ele vai muito dessa conexão de gerar um desbalanço naquela separação de mente e corpo e colocar ambas em um mesmo processo, né? Então, a partir disso, dessa união entre a mente e corpo, eles consideram que a maior parte do nosso pensamento, ele é inconsciente, que, ou seja, ele transcorre abaixo da consciência, o que está inacessível. Então, o nosso corpo, ele também é responsável por processar novas informações. Ele é responsável por compor novas percepções. Então, esse embodiment é aquela questão de que, poxa, o corpo é a expansão da nossa mente, né? A partir do momento que que esse embody, que a gente projeta um ambiente e, por exemplo, poxa, tem um banquinho, né? Então, aquele banquinho, quando eu era criança, eu brincava naquele banquinho, eu me sentava naquele banquinho, eu era super feliz naquele banquinho. Mas se quando eu tiver ali com 80 anos e ver aquele banquinho novamente, será que realmente o meu corpo vai ter a capacidade, quando eu era criança, de ficar brincando naquele banquinho, pulando naquele banquinho e etc? Não, porque essa memória, esses procedimentos que eu fazia com o meu corpo e interagir com aquele banquinho, ele se modificou ao longo do tempo. E a partir disso, a gente pode falar da affordancy, que se refere às possibilidades de ação que o ambiente oferece aos indivíduos, baseando em suas capacidades perceptivas e motoras. O termo foi introduzido pelo J. Gibson, né, na psicologia ecológica, e se refere à relação entre o ambiente e o organismo, onde o ambiente oferece ou provê oportunidades de ação. Então, quando eu tenho essa cozinha aqui, por exemplo, né? Por que a gente sabe que é uma cozinha? Porque tem uma pia, porque tem um armário, né? Porque tem ali um micro-ondas do ladinho, né? Então, a composição desse ambiente, ele configura que de forma muito rápida, né? De forma muito assim, instintiva, assim, poxa, tem uma pia, tem um fogão, tem um micro-ondas, é uma cozinha, acabou, acabou, né? Então, não precisa ter uma plaquinha. Olha, aqui é a cozinha, né? Meio que toda essa concepção do meio que a gente consegue ver e perceber, ela já diz ali o que tem que ser feito naquele ambiente construído. A mesma coisa aqui, né? Quando a Ellen, por exemplo, chega em casa, né? Abre a porta, né? Depois de um dia exaustivo de trabalho, né? E ela se depara com esse ambiente, né? Creio eu que ela vai imaginar assim, olha, ela é como se essa poltrona chamasse ela, Ellen, deite-se aqui, mulher, né? E aprecie aqui 10 minutos de cochilo que você merece, né? E não tem nenhuma placa falando isso. É só a concepção como o ambiente ali está forjado, né? Então, isso que traz a questão do affordance. Então, hoje, né, atualmente, galera, 1999, né? E a affordance já é muito mais antiga que isso. Então, a partir da neurociência, né, atualmente, a gente já sabe que a habilidade de processar informação de forma consciente é menor de 99%, né? Ou seja, tudo é muito inconsciente, né? Às vezes a gente chega naquele local e sente-se mal, aí, nossa, esse local aqui, nunca mais eu vou voltar aqui. Aí sua amiga, oxe, Ellen, por que você não vai mais voltar aqui? Aqui é tão legal assim. Não, não me agradou. E fica por isso mesmo, porque alguns elementos daquele local, de forma inconsciente, eles já te prejudicaram alguma vez no seu passado, e você nem está se lembrando dali. Mas é um mecanismo de defesa corporal, né? Uma experiência que você no passado, que passou ali acender aquela antena assim, ela e não volte mais aqui, viu? Então ela não vai voltar mais lá. E eu lembro, e eu gosto de citar muito o Palasmo, porque o Palasmo é incrível, né? Quem sou fã dele, acho que vocês já perceberam isso. Toda a experiência da arquitetura é muito sensorial. Qualidade de espaço, matéria e escala são medidas igualmente pelos olhos, ouvidos, nariz, pele, língua, esqueleto e músculos. Em vez da mera visão, ou dos cinco sentidos clássicos, a arquitetura envolve vários domínios de experiência sensorial
que interagem e se fundem uns aos outros. Então, trata-se disso. Aqui a questão explorando da importância dos nossos sentidos e desses processamentos de experiências e emocionalidades enquanto estamos em um ambiente construído. Aqui é uma pesquisa, né, relacionando a questão dessa hormese, que é aquela questão que a partir do momento que a gente sente ali a enfrenta dificuldades e a gente consegue superar essas dificuldades, a gente consegue se fortalecer, né? Aquela frase, né? O que não me mata me fortalece. Então, a partir do momento que a gente está ali lesionando o músculo na academia, né? Ele passa a se fortificar. E assim ele vai crescendo, ele vai se tornando mais robusto, né? Então, se a, deixa eu ver aqui quem vai ser meu próximo vítima dos exemplos. Pronto. Então se o João Paulo, por exemplo, ele está no mestrado, né? Que já passou por essa fase, mas eu ainda estou no mestrado, né? Ele já está no doutorado. Se no mestrado o João Paulo achava que era super difícil, e ali se esforçou loucamente, né, se tornou mestre e agora está no doutorado, o que ele viveu lá no mestrado, né, agora pode ser fichinha, e o que está no doutorado agora é muito maior, porque ele teve ali um momento de hormese, ou seja, ele passou por dificuldades que foram fundamentais para o seu desenvolvimento. E quem gosta desse assunto, eu super indico o livro Antifrágil, que está aí o QR Code para quem quiser se aventurar nessa jornada, né, que o Taleb ele escreve. E uma frase muito bacana que resume muita coisa da nossa vida, especialmente aqueles alucinados pelo design biofílico, que você pode tirar a pessoa da idade da pedra, mas não pode tirar a idade da pedra da pessoa. Porque ali essa questão do nosso apego à natureza, né, ela realmente é inconsciente, ela está ali impregnada na nossa genética, né? Então, por isso é muito importante. E aqui vem algumas questões que eu coloco rapidamente, né, sobre como esse ambiente pode compensar essas nossas modificações ao longo do tempo. A gente colocar iluminação, por exemplo, balizadores noturnos, eles passam a facilitar a nossa caminhabilidade durante a noite, sem que a gente acenda a luz geral da casa e aquilo interfira no nosso ciclo circadiano. Quando a gente acorda, por exemplo, acordei no meio da noite, preocupado se o meu relógio, sei lá, se eu trouxe o relógio da casa da minha irmã, aí você abre o armário, ao invés de você acender a luz geral, tem ali uma lâmpada, né, que vai se acender por sensor, né, vai iluminar só o que você realmente precisa, você vê ali o que está errado, o que precisa, fecha e volta a dormir normalmente, para não ficar naquele modo hambúrguer, né, que você vai ao banheiro, acende a luz geral, aquilo atrapalha o seu ciclo circadiano, porque o seu cérebro, né, o seu cérebro ele vai pensar que é amanhã, o seu cortisol eleva-se, e quando você volta do banheiro, você não consegue mais dormir, né? Então, a partir desse projeto de iluminação noturno, ele vai te facilitar que você consiga, mesmo que você acorde durante a noite, para ir ao banheiro, é, amamentar o seu filho, dentre outros, por exemplo, ele não vai ser modificado. Aqui a gente coloca, por exemplo, poxa, se aquela cadeira agora está baixa para mim, ao invés de eu trocar aquela cadeira que eu tanto gosto, será que colocar uma almofada, né, e aumentar o seu volume? Será que isso não vai melhorar? Não vai facilitar na hora que eu me levante? Será que uma barra de apoio aplicado no meu banheiro, isso não vai fazer com que ele fique mais seguro para mim e que eu consiga me levantar com maior facilidade? Certo? Será que eu coloco um tapete aqui porque muitas pessoas adoram falar assim, arquitetura para pessoas idosas, né? Aí assim sempre tirava o tapete. E não, né? Uma questão que minha avó eu aprendi demais com ela é que a gente passa em Minha Casa Minhas Regras, né? Que é até o nome do meu e-book.
Porque, nossa, minha avó não aceitava, não admitia que uma pessoa chegasse na casa dela e mandasse ela tirar as coisas. Não admitia que a gente reclamasse, por exemplo, nossa, tem muito tapete, algo do tipo, porque a casa era dela e aquilo tinha um apego muito forte para ela, né? Então, por exemplo, se tiver um tapete no meio da sala, por exemplo, a gente pode pensar em várias estratégias com comprar aquela fita de dupla face, colocar, né, para deixar aquele tapete bem ali rente ao chão, para não ficar aquelas pontinhas soltas. A gente pode pegar esse tapete, pode emoldurar e colocar na parede, né? Quando tem aqueles santinhos, por exemplo, né, que ficam ali naquelas mesinhas de centro muito baixa, que passam desapercebidas e às vezes até mesmo você pode tropeçar nessa mesa, né? Ao invés de você só tirar junto com aqueles santinhos, junto com aqueles santos que tem uma representação, no caso, religiosa para aquele morador, você pode colocar prateleiras e colocar os objetos ali, né? Deixando, permanecendo assim, o que há de importante para essa pessoa, né? Então, você tem que entrar nesse jogo entre tentar ali priorizar o que está naquele ambiente, que está vinculado à sua história, né? Não despersonalizar a casa daquela pessoa e sempre respeitar, né? Então, aqui são questões de realmente design e acessibilidade que vai fomentar essa questão. Aqui são alguns designers, né, que já estão mais à frente, né? Aqui é em 2012 ainda. Creio que isso seja um design de um design suíça, né, que ela elaborou a concepção desses mobiliários muito bons, bem funcionais. Aqui tem um caso aqui do Brasil, não sei se vocês conhecem, que é o Elissa Village, que fica lá em Campina Grande do Sul. E é um residencial sênior, certo? E vocês podem ver que tem toda essa questão de tratamento paisagístico, né, que vai favorecer o encontro entre as pessoas idosas durante ali os momentos de concentração, durante a manhã, né, movimentos matinais, caminhadas e etc. A gente pode ver aqui que o banheiro ele é todo preparado, né, com barras de apoio e não necessariamente tem aquele vínculo com aquele aspecto hospitalar, né? É um banheiro muito assim, poxa, eu teria um banheiro desse tranquilamente, né? É um banheiro seguro, acessível, né? Que tá ali conforme. Aí você pode, Ciro, e esse buraco aqui no vidro, né? O que é isso? Bem, esse buraquinho ele é para evitar justamente esse vapor, porque em algumas duchas quentes, por exemplo, emite ali o vapor, e se o box estiver totalmente fechado, vai ficar o vapor todo contido no box, e isso vai atrapalhar muito a visão daquela pessoa que está tomando banho. Então, a partir desse orifício que a gente coloca no vidro, a gente consegue fazer com que esse vapor saia de forma mais facilitada e que a visão ela fique bem clara, né, e deixe o ambiente mais seguro para aquela pessoa idosa. Aqui a gente consegue ver que o quarto, né, tem toda essa questão da luz de vigília, né, tem a questão de você deixar ali prateleiras, a gente vê aqui que o movimento ele é bem seguro, não tem muitos empecilhos e que realmente tudo é colocado nos nichos, né, deixando sempre essa proteção. Aqui a gente consegue ver a questão da cama, né? Aqui tudo muito, a gente pode ver, né, que os mobiliários não possuem pontas, são arredondados. A gente vê aqui tudo pertinho, né, muito perto, a questão do telefone, né, e etc. A gente vê aqui outro exemplo, né, que tem a adaptação sob demanda, o funcional e o cognitivo atuando no mesmo ambiente. Aqui a gente pode ver um ambiente confortável, né, que já seria um design mais voltado para quadros de demência, que a gente coloca em um ambiente com a iluminação dimerizada, o, o o telefone pertinho, o controle remoto, o outro lado, né? O dia e o horário bem claros, assim que ele acorda, ele já se depara com isso, e etc.
Aqui é a mesma coisa da cozinha, né? Muito bem arrumada, as questões muito separadas, tudo muito claro, essas acordos bem estabelecidas no espaço. E aqui a gente vê, né, uma pessoa idosa ali dormindo super confortável, queria ser um peixe, né, como essa pessoa idosa, dormindo aí maravilhosamente bem e confortável, aparentemente. Aqui, quem nunca ouviu falar, né, muito prazer, é Prazer, né, o livro Nudge, do Richard Taylor, e eu recomendo demais esse livro porque, nossa, ele foi fundado. Eita, calma. Ele abre demais a nossa visão, bem como o livro do Norman abriu, né? Quando eu li o que é, uns 5 anos atrás, né? Que é o design emocional e o design do dia a dia. E o nudge é justamente isso, né? São essas implicações, digamos, né? Esses empurrãozinhos que o mês nos dá, que já favorece, né? E o melhor exemplo do nudge de todos é a questão do mictório, né? Que eu acho que era na Dinamarca, que tinha um banheiro público não, é um banheiro do aeroporto, né, de algum local, e nesse banheiro sempre tinha aquele odor, né, de urina no banheiro masculino. E a partir do momento que colocaram o desenho nessa mosca, os homens que ali iriam urinar, eles passavam a mirar nessa mosca. E como a mosca estava dentro do vaso, eles não urinavam fora do vaso, porque eles iam apontar na mosca, né? Então aquela mosca, ele foi um estímulo, né? O desenho daquela mosca foi um estímulo para que eles fizessem uma ação mais certeira, né? Uma ação mais educada, minimamente, né? Aí a questão do restaurante, né? Se você colocar um prato menorzinho, sua tendência é comer menos. Se você colocar um prato maior, sua tendência é comer mais. Se você colocar no self-service, né? As frituras em primeiro, você vai ali, ai meu Deus, olha a batatinha, olha a coxinha, etc e tal, né? Seu prato vai crescer de frituras. E se você colocar as verduras, né? Lá no final, pode ser que seu prato nem tenha mais espaço. Por exemplo, quando você começa ali com o alface, né? Você coloca uma folha de alface, aquela folha já toma seu prato todo, né? Então, já é uma estratégia. Aí aqui, o Richard Neutra, ele tem essa frase, né, de que o fato de que um homem não percebe a nocividade de um produto ou do design em seu entorno, não significa dizer que tal elemento seja inofensivo, prejudicial de curto a longo prazo. É justamente isso, né, a questão de a gente usar um celular, especialmente com crianças menores de 3 anos de idade, isso vai gerar prejuízos, visuais, tanto para elas e nós adultos também. Só que durante o período de neurodesenvolvimento, isso é ainda mais impactante. E por isso que a gente também tem que ter cuidado nisso, né? Que se um celular para a gente é maravilhoso, um celular para uma criança de 1, 2 anos, ele pode ser muito ofensivo, especialmente sua saúde visual. E aqui, né? Como a gente pode estar nessa jornada? Aqui a gente vai dar um pouquinho da granularidade emocional, que seria essa forma como a gente consegue, digamos, diferenciar as nossas emoções, certo? O que seria um ambiente estressor? Será que realmente estressou? Será que eu estou ansioso? Então, isso é algo que a gente tem que levar em consideração também, certo? Pessoal, só um instante, eu vou ter que... Só um instante, tá? Eu volto já já, não se desespere.
Pronto, é porque a minha tia chamou. Pronto. Então, é que eu sou o cuidador dela, então tenho que ficar de olho. É, então, aqui eu coloquei a questão do aterramento, do ground, né, que é a técnica de que você, é, a partir de um contato mais dinâmico e mais aprofundado, digamos assim, com o ambiente natural, por exemplo, uma praia, uma terra, a gente colocar os nossos pés em uma superfície natural, na grama, por exemplo, a gente consegue ali direcionar esse nosso estresse, essa nossa energia, nesse acúmulo energético, como se fosse realmente para a Terra, né? A gente gera realmente uma questão de aterramento. Então, essa é uma técnica, né, que já tem comprovações científicas. A questão da atividade física, né, que eu sempre brinco, que se a atividade física fosse um remédio, uma pílula, né, eu acho que seria a pílula mais vendida de todas, né, o que as pessoas só querem realmente saber disso, porque, poxa, se a gente já está sabendo, a própria OMS, né, e outras inúmeras instituições envolvendo a saúde falam que 150% de atividade física moderada e 2 vezes por semana de alta intensidade, ela vai diminuir 50% da nossa mortalidade. Isso é maravilhoso. Quem não quer ter 50% da sua mortalidade diminuída, né? Então, a gente vem aqui com a questão do design ativo, que vocês já devem conhecerem, né? Vai tratar muito bem disso, a gente conceber o ambiente de forma que a gente tenha ali o espaço. Opa, a gente, a gente tenha ali, né, de 10 minutinhos de corrida são suficientes para estimular o cérebro e melhorar o nosso humor, né, que vai muito essa questão de a gente fazer ambientes que favoreçam, né, essa mobilidade. Aqui é a questão da escada piano, para quem não conhece esse exemplo, certo? Que é a partir de toda essa concepção de um design, de novas experiências sensoriais no ambiente, aquelas pessoas passaram a utilizar uma escadaria normal, mais do que uma escada rolante, que antigamente era o oposto. E aqui, pessoal, eu deixo outras condicionantes para vocês possam explorar, tendo em vista o tempo, certo? Então, eu vou deixar aqui para vocês, vou passar aqui bem rapidinho, que é muito bom para quem tem curiosidade para explorar essas questões. Certo? Eu deixar aqui mais como tipo de curiosidade. Eu vou aqui passando muito rápido, mas não se preocupem que vai ter o PDF de tudo isso para vocês. Aí eu quero muito conversar com vocês sobre essa temática, e eu vou logo no final, que é muito desse. Aí, pronto. Ah, pronto. Que é a questão de um super resumo de tudo isso, né? E o que eu queria trazer para aqui para vocês para hoje é que para a gente condicionar esse nosso envelhecimento bom ao longo do tempo, né? Essa senescência, a gente tem que considerar aspectos sociais, sensoriais, cognitivos e motores, que é o que vai tratar o nosso enriquecimento ambiental, né? Mas um enriquecimento moderado, porque da mesma forma que a gente pode ter um enriquecimento, né, com estímulos sociais, sensoriais, cognitivos e motores, se a gente colocar no meio de um trânsito caótico, ele também vai ser um ambiente super enriquecido, né? Só que aquele enriquecimento já vai ser patológico para a gente. Então, vamos sempre ali considerar em fazer uma caminhadinha, né? Ter ali algumas novas atividades. Poxa, eu sou alucinado em neurociência, né? Mas por que não conhecer um pouquinho da filosofia, por exemplo, né? Por que não conhecer um pouquinho de outra matéria que você, assim, não tem nada a ver comigo, mas vai que você gosta também, né? Por que não fazer novas amizades? Ou ou até mesmo fortificar as amizades que você já tem, né? Explorar, né? A melhor atividade cognitiva que eu acho é quando a gente faz viagens, porque a gente viaja, a gente conhece tanta coisa nova, né? Tem os amiguinhos da viagem, né? Tem os novos espaços, tem aqueles amigos que você conhece. Então, investir em viagens, né, é algo que eu indico, né, porque vai repercutir em tudo isso. Você vai caminhar pela cidade, né? Então você não vai ficar ali sedentário,
enfim, no seu home office, enfim. E tudo isso vai fomentar uma plasticidade cerebral. Tudo isso vai fomentar essa questão da neurogênese, da plasticidade, desses fatores de crescimento, desse controle do estresse e do aumento da performance. Porque a gente foi treinado para se mexer, a gente foi treinado para se movimentar, a gente foi treinado para viver as nossas vidas da melhor forma possível, certo? Então, um barco, ele pode estar seguro no porto, só que os barcos não foram feitos para ficarem ali amarrados no porto, eles foram feitos para navegar. Então, eu convido a todos para navegar nessa jornada, dita como envelhecimento, para que a gente possa ter um envelhecimento qualitativo e não ganhar apenas anos de vida, mas anos de vida com qualidade. Então é isso, vida sem memória não é vida, e nossa memória é nossa coerência, nossa razão, nosso sentimento, até mesmo nossa ação. Sem ela não somos nada. Então, a partir do momento que a gente consegue conservar essa nossa cognição, ter essa reserva cognitiva e ficar ali preparadinho para possíveis adversidades futuras, a gente vai preservar nossas memórias. E aqui, para quem tiver mais curiosidade aqui, é o meu e-book, certo? Que está disponível no Hotmart. E futuramente eu vou lançar esse curso junto com a Flávia Ranieri, né? Que é um curso sobre arquitetura voltado para a questão da demência, que é uma área que eu exploro há muitos anos, faço projetos, e agora eu e a Flávia a gente se juntar, né? Para compartilhar esse conhecimento com as pessoas. E é isso, pessoal. Eu falo demais, eu sei. Mas é isso. Obrigado pela atenção. Muito Dormiram? bom, Ciro. A gente quer agradecer, né, já a tua participação e abrir também para as perguntas, né? Quem quiser fazer perguntas, o Ciro já se colocou, né, à disposição. Então, quem quiser agora está aberto. Aqueles momentos que eu acho que todo mundo dormiu, misturou o horário, o conteúdo, enfim. Tu não falou muito não, Ciro. Foi preciso, teu reloginho foi bem certinho. Parabéns. Muito obrigada que você veio. Gente, vamos para as perguntinhas ou para os comentários. As pessoas estão tímidas. Isso, todo mundo tímido, mas estão agradecendo, né? E eu queria também fazer uma colocação que você falou que a tua motivação, né, foi a sua avó. Eu tive a minha avó também muito próxima no final da vida dela, ela chegou quase aos 100 anos, faltando um mês para fazer 100 anos. Então, eu acho que é muito importante esse contato com as pessoas idosas, né? Para a gente poder compreender as necessidades que vão ser nossas, né? Eu já estou bem mais próxima dessa questão, mas quando jovem, como eu tinha sempre contato com ela também, era importante perceber e eu vivenciava muito isso com ela, né? Agora eu vivencio com meus pais ainda, que ainda são vivos, e eu vejo que daí facilita essa compreensão do espaço também, do que é necessário, né? Então é muito importante esse contato com as pessoas que vão envelhecendo e a gente perceber que a gente também vai envelhecer, né? E que é uma visão já que a gente tem das nossas próprias necessidades. Então, eu acho que foi muito legal mesmo tudo que você falou, que contribuiu a questão do espaço, né? Que é da pessoa também. Então, são as regras da pessoa. Então, como que a gente pode melhorar para que essa pessoa continue tendo aquilo que ela gosta, né? Então, é importante isso. A Vânia quer falar. Vânia, por favor, pode falar. Boa noite, Estira. Parabéns, Ciro. Quando a gente fala assim, né, sempre no idoso é algo também que me chama assim muita atenção. É um tema e uma preocupação em relação, sempre digo assim, ó, feliz daquele que envelhece, né? Feliz daquele que chega, né, nesse processo.
E quando teve a oportunidade, não sei quem conseguiu participar, acho que foi em 2021, eu acho, na arquitetura da felicidade, que teve aquela imersão de 8 dias, quando o Takeda fez aquele, para entregar para o prefeito de São Paulo, que era para os 60 a mais. Então foi grandioso assim, né? Foi muito enriquecedor. Então abordou muita coisa, desde a parte, né, toda urbana, calçadas, toda essa acessibilidade mesmo, né? Porque não adianta a gente pensar também muito é, ter todo aquele espaço para eles assim rico no interior em casa e eles não poderem sair, estar com a luz do dia, não poderem se movimentar e visitar um vizinho, né? Dar essa possibilidade, né? De uma calçada, de a gente poder, né? Principalmente como profissional, poder lutar por isso. E sempre diga aquela história onde vive os 60 a mais, todos vivem, né? Então, ter esse olhar mais, né, voltado sempre para eles. E eu não sei, uma vez eu vi um estudo sobre 2 grupos de idosos com referência, não sei se tu já viu, se já passou, eu não consigo recordar agora, em relação à memória, que é tão bacana assim, de 2 ambientes, e eles tinham é, Alzheimer, acho que foi feito com Alzheimer, e com ambientes onde tinham referência deles do passado, né? Você saber o quanto é importante que às vezes as pessoas vão fazer um projeto profissional e que ele tira tudo, e é tão difícil, né? Porque tem toda aquela memória, tudo novo, não, não é apego, não é nostálgico, não, é memória, é vida, né? É história. E ter esse cuidado em relação, né? Como tu realmente passou ali, às vezes tem questão toda a segurança, tira isso, mas e ele? Onde é que ele fica? Ele já está numa posição na sociedade, já tão, né, vulnerável que acabou, já ficou velhinho, fica de lado. E até durante essa semana tive uma experiência de relato de uma senhora de 78 anos. E os dois é um casal que eles vivem independentes em casa, os dois. Só que ela relatando assim, que no fim me chamou a atenção que a gente se perde. E ela disse assim: porque meus filhos acham que a gente está em casa, é independente, não vem visitar, não vem na casa da avó, aquela coisa toda com a vida no automático, aquela correria. E eles já passaram, né? Já estão numa idade que, por mais que sejam independentes hoje, né? Que é grandioso chegar numa idade e tu tá lá vivendo sozinho. Eu tenho os Claro. meus padrinhos. Ele tem 87 e ela tem 85. Vivem independente, mas são idosos. A gente não pode esquecer, né? Acha que eles estão lá e a gente vive nesse automático assim, esquecendo que eles chegaram a uma idade também que existem as suas, né, limitações. Sim, com Então, certeza. sempre com esse olhar assim, é essencial. Parabéns pelo teu trabalho, pela inspiração mais ainda, né? Que nos move, por isso é que faz sentido na vida. Pois é, Vânia, mas é realmente isso. Você começou a sofrer seu discurso, né, com a questão feliz é aquele que envelhece, né? Só que a gente tem que pensar feliz é aquele que envelhece com qualidade de vida, porque Isso. meio que não adianta a gente passar o quê? Ganhar anos, né, com uma vida Uhum. super dependente, né, dependente de inúmeros remédios, internado, enfim, isso não é nada interessante, né? Então, Sim, essa sim. questão da gente conseguir ali projetar ambientes, né, no caso de arquitetos, designers e urbanistas, que consigam compensar nessas modificações que a gente Uhum. sofre Sim. ao longo do tempo, né? E sempre tratar como modificações e não como um declínio, e não como um prejuízo, né? Porque É, realmente são modificações. E como eu falei, né, no início, o conceito a nossa cultura idadista, ela é tão prevalente que tudo que se refere ao envelhecimento é como se fosse algo negativo. Só que não é. É mais como a gente está interpretando, né, aquela nova forma de vida, né? Quando eu sempre estou conversando com os familiares que alguém está passando por quadros neurodegenerativos, que recebeu ali o diagnóstico e está muito impactado com tudo, que não sabe como vai ser o futuro, é aquela questão de que, poxa, você não vai deixar de viver, ele não vai deixar de ser aquela pessoa, né? Vai ser só
um novo momento de vida, assim como Sim. pode ser desafiador cuidar de uma criança quando ela nasce, aí você assim, aí finalmente, agora ele está crescido, né? Aí vem aquela fase dos 8, 10 anos, né? Aí depois vem a adolescência, aí depois vem a idade adulta, então realmente é um conjunto de desafios que quem ali é mãe, É o pai, compreender, acho que é a velhice como fase, né? é É mais uma fase, é fase mais que uma tem que ser fase da vida, vivida. É não mais uma é? fase que tem que ser Mais uma vivida. fase da vida. A É. Simone Nunes, ela está preocupada com a gravação, mas eu acho que vai ficar disponível no YouTube, né? Bem como os outros vídeos. Aí a Renata Viana pergunta: qual a sua sugestão para quem quer trabalhar nessa área, né? Como iniciar? Bem, Renata, você está aqui com a gente ainda? Você perguntou? Renata, Renata, você quer falar, Renata? Tudo bem. Renata, é o seguinte, independente da sua. Assim, tá aí, a Renata. A melhor dica que eu falo é quem quer trabalhar com essa área, que primeiro faça uma pós-graduação, por exemplo, ou que se intere mais sobre a questão que envolve a geriatria, ou, desculpa, a gerontologia, porque a partir dessa questão, né, como eu fiz, o primeiro passo seria se aprofundar, porque ela vai abranger as questões biopsicossociais. Então, independente da profissão, a partir do momento que você passa a integrar mais essa área, você passa a incorporar aquele conhecimento ao que você faz, né? Então, poxa, se eu sou um psicólogo, por exemplo, né? Eu passo a compreender mais essa área do envelhecimento humano, então eu já posso ali ter uma nova visão no atendimento dos meus pacientes. Eu posso ter aquela preocupação de, vou aqui me levantar, vou abrir a porta para eles, né? Vou ali perguntar semanalmente como é que tá, né? Vou ter aquela compreensão mais holística da vida dele, né? Vou ter uma atenção maior, um cuidado no ato de falar, no ato de se comunicar, né? E etc. Se eu for, digamos, um fisioterapeuta, né? Compreender melhor essas questões, né? No cuidado e etc. E sempre atuar em conjunto, né? Eu falo muito que um profissional só não faz verão. Então, constantemente nos meus projetos, nas minhas consultorias, especialmente, eu estou ali sempre com uma equipe multiprofissional, né? Porque eu não vou ficar dando diagnóstico, eu não vou ficar fazendo terapia em ninguém, eu não vou ficar fazendo ordens e nem próteses para ninguém. A gente vai ali operar todo mundo junto, de forma que cada profissional ele consiga trabalhar na sua expertise de forma integrada em benefício, logicamente, daquela pessoa idosa que a gente está trabalhando em cima. Né? Então, aquela questão, poxa, a partir do momento que eu faço a consultoria de ali, de uma ambientação, né, que consiga ali fornecer uma conversação mediante a um projeto de acústica, por exemplo, né? Aquele profissional, terapeuta ocupacional, quando ele chegar na residência daquela pessoa, ele já vai ter um local ali apropriado para ele fazer ali, digamos, os exercícios cognitivos com aquela pessoa. Né, se eu ali elaborar um local, enfim, adequado, quando o fisioterapeuta chegar em casa, na casa ali daquela pessoa idosa e já vai ter ali um ambiente preparado para que ele possa ali conceber, né, a sua experiência profissional e assim por diante. É uma integração entre as profissões, sempre. E aqui, realmente exige muita delicadeza, Lígia, e muita paciência. Paciência aqui tem que ter sempre, 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 sempre. E escutar mais do que, então, assim, escutar muito sempre traz escutar, né? Escutar, meu Deus, né? Se eu tiver 5 horas para fazer tudo, 4 horas vai ser com certeza para escutar a pessoa, conversar sempre, né? Porque não adianta você querer ser aquele arquiteto dos programas, né? Que você fala assim, o projetista que adora, quer fazer projetos, projetos, projetos loucamente sem parar e não quer nem saber o que a pessoa quer, sabe? A pessoa assim, eu estou pensando realmente assim, tá, entendi o que você quer. Aí, pá, faz ali o projeto, coloca ali tudo bonitinho, faz um render, etc. Olha aqui, é isso que você quer? A pessoa, tá ótimo. Aí passa uma semana, aí a pessoa fica assim triste com o ambiente que ela tem. Investiu tanto,
né? Para no final ter só uma mente bonita, uma mente que não tem a cara dela, tem a cara da revista. Mas é isso. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta, comentário? Obrigado, Ellen. Obrigado a todo mundo aqui que me elogiou. Estou aqui já entrando no modo tomate, de envergonhado. Obrigado, a Alice, a Renata, a Lígia. Deixa eu ver mãe, etc. Olha só, sucesso total, hein? Muito bom, E Ciro. aí, Sandra, estão pensando aqui quando é que vai ser a próxima. Isso. Próximo encontro vai ser com a maravilhosa Ellen, dia 30 desse mês. Esse mês somos brindados por dois palestrantes incríveis, o Ciro e a Ellen. Olha Mês aí. muito rico. Então, dia 30 já fica o convite para vir assistir a Ellen. E já agradeço muito, agradeço o Ciro, agradeço a Ellen, agradeço a todo mundo que veio hoje. Cada encontro nosso é uma surpresa nova, de um assunto novo e um crescimento muito grande. Muito obrigada, gente. Então, obrigada, Ciro. Obrigada. Até o próximo encontro. A gente se vê aqui de novo. Amém, amém, pessoal. Muito obrigado por tudo, pelos elogios, né, pela oportunidade. E, pessoal, lembrando que para quem estiver assistindo gravado, né, tem múltiplos outros vídeos no YouTube com profissionais maravilhosos, né? A vez passada a Marina esteve aqui, né? Ela é muito querida aqui por todo mundo, né? Então, além dela, a Duda também, a Dudinha do meu coração já veio para cá falar e etc. E tá tudo no YouTube, né? Então, lembrando, né, que tá tudo gravadinho lá, tudo 0800. Então, aproveitem. Quem não E conhecia ainda. assistam e assistam novamente, porque eu vou assistir de novo, tá, Ciro? Porque a gente assiste, sempre alguma coisa perde na segunda vez, fica bem gravadinho. Então, assistam lá no nosso canal no YouTube. João, quer dar o teu tchau, Sandra? Foi um prazer, agradeço a participação de todo mundo, né? Também a pontualidade que a gente conseguiu cumprir, né? Muito bom. Agradeço o Ciro também, que conseguiu também cumprir o horário certinho, né? E é um prazer. O Ciro subiu a régua do tempo, aí eu vou ter que me policiar no próximo mês. Gente, O a Ciro Bruna foi. tá perguntando. Agora eu vou ter que me policiar para falar só 1 hora. Não, o Ciro foi assim, ó, Honrar. preciso. O Ciro treinou bastante, né? Ai, ai. Mas é porque eu pulei boa parte. Eu pulei algumas, cocó, muitas coisas. Gente, estão perguntando, Sandra, se você fez a foto. Muito bom, gente. Então, próximo encontro com a Ellen, maravilhosa, gente. Foi um prazer. Beijo para todo mundo. Até o próximo encontro. Tchau, 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 tchau. pessoal.